A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 1: Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Autor: Pedro Dong. Semana 1. Introdução. Sábado. Ler com oração. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Atos 16, 10. A autoridade do Espírito Santo dirige a igreja. Os judeus crentes em Jerusalém estavam preocupados com a vinda de Paulo, porque ele dizia aos gentios não ser mais necessário praticar a lei de Moisés. Isso contradizia a orientação da igreja em Jerusalém em sua segunda fase. Assim, a obra do Senhor nas igrejas parecia ter duas direções. Contudo, ela só pode ter uma direção. Deus não trabalha em duas direções, mas só tem uma direção, pois não pode haver dois evangelhos. Deus tem um único evangelho, que é o Evangelho de Cristo, mas os de Jerusalém começaram a praticar outro evangelho. Isso é muito grave. Esse é o pano de fundo para entendermos melhor o livro de Gálatas. Hoje, Deus procura restaurar seu governo entre nós, como fez com a restauração dos muros de Jerusalém. De acordo com o livro de Neemias, após a reconstrução dos muros, os serviços foram normalizados e Neemias se ocupou com o suprimento para o funcionamento da casa de Deus. Às vezes, criamos um bloqueio com relação a ofertas, calculando se podemos ou não ofertar. Todavia, essa não é uma condição normal. Em Atos lemos que, numa condição normal, onde o governo de Deus é exercido pelo ensinamento dos apóstolos, todos ofertamos espontaneamente e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Atos 2, 42 a 45. O ensinamento dos apóstolos nos conduz à comunhão na palavra profética, traz saúde e uma vida normal à igreja. Os prodígios e sinais eram realizados por intermédio dos apóstolos quando o Espírito Santo tinha autoridade e liberdade para operar. Além disso, numa condição normal, todos os que creem permanecem juntos e têm tudo em comum, ofertando sempre o que for necessário. Ou seja, ninguém se preocupa em preservar suas próprias posses. Todos estão à disposição da obra do Senhor para o que o Espírito precisar. Não chegamos a esse nível ainda, mas pouco a pouco chegaremos, pois nossa vida só faz sentido se servirmos a um propósito maior, que é fazer a vontade de Deus. Diante disso, encorajo todos a se consagrar ao Senhor e firmar com Ele uma aliança, dizendo: Senhor, ainda que do lado financeiro não consigo entregar tudo, quero firmar uma aliança contigo para que pouco a pouco tu venhas trabalhar em meu coração por meio de tua palavra. Outra condição que Deus deseja restaurar na igreja diz respeito à autoridade do Espírito Santo. Hoje, no Novo Testamento, não seguimos mais a lei, nem o que parece lógico segundo a religião cristã, mas somos totalmente governados pelo Espírito Santo. Esse governo pode ser visto no ministério de Paulo. Em sua segunda viagem, ele experimentou o guiar do Espírito Santo, conforme lemos. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Atos 16, 6 a 10. Segundo nosso conceito religioso, não há nada de errado em pregar a palavra em qualquer região,
Mas perceba que nós, a Igreja, no Novo Testamento, não seguimos regras ou o que achamos que é apropriado ou inadequado a um cristão fazer. Só temos de seguir o Espírito. Quem tem a autoridade suprema na Igreja é o Espírito Santo. Será que ele tem liberdade de impedir você de pregar a palavra ou de ir a certo lugar para pregar o Evangelho? Ele fez isso com Paulo, que ao tentar ir a certas regiões, foi por ele impedido. Até que Paulo, ao chegar a Troade, teve uma visão e entendeu a direção do Espírito. Amado leitor, todos os que querem fazer a obra do Senhor não podem executá-la segundo o seu próprio conceito de certo e errado. Se somos líderes, não podemos conduzir a igreja de maneira religiosa, segundo nosso próprio conceito. Não temos tal liberdade. A igreja é do Espírito, é do Senhor. Somos governados pelo Espírito Santo. Ele é quem tem liberdade total. Nós, no Novo Testamento, somos aqueles que seguem o Espírito por meio da palavra profética. Mesmo que enfrentemos dificuldades e perseguições, como Paulo e Silas enfrentaram, o Espírito estará conosco. Se você segue o Espírito, ele estará sempre com você. Não sentirá tristeza, mas terá alegria. Nossos colportores nas ruas enfrentam dificuldades, sol escaldante, chuva e oposições. Mas eles têm alegria porque o Espírito Santo está com eles. Enfrentamos muitas dificuldades porque estamos no meio de uma luta entre dois reinos, o Império das Trevas e o Reino de Deus. Mesmo que o Império das Trevas seja muito forte, nós estamos debaixo da graça do Espírito Santo. Trabalhamos juntamente com o Espírito Santo e ele nos protege e nos guia. Ele é quem tem autoridade para fazer a obra de Deus. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimentos Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.